crianças pequenas e grandes. Hoje nós vamos falar sobre uma criança mega, super, hiper especial. Não saia daí para você não perder. E cante comigo aquela canção para essa história chegar bem rapidinho. Olá, como vai? A Tigricel tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Vamos lá? Porque a Bíblia diz... Esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus nos fala lá no livro, no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, sobre a nossa criança de hoje. Uma criança que teve um propósito e uma missão maravilhosa, que influencia a vida de toda a humanidade, de hoje, do passado e do futuro. Sim, eu estou falando daquela criança que veio para ser o nosso Salvador. Estou falando de Jesus, o nosso Senhor. Gente, eu fico tão emocionada de falar sobre Jesus e do nascimento de Jesus, da forma maravilhosa como ele veio ao mundo. E saber que tudo aconteceu por causa da minha vida e por causa da sua vida. Por causa do grande, maravilhoso amor de Deus por mim e por você. E essa história começou assim. Estava lá Maria na sua casa, uma jovem que amava a Deus, uma jovem tranquila e simples. E então apareceu o anjo Gabriel. A Maria ficou assustada, com medo. Mas o anjo disse: calma, Maria, fique tranquila, fique bem, porque eu vim trazer uma ótima notícia para você. Então, o anjo contou para ela que ela ficaria grávida do Salvador Jesus, o Messias, o Senhor. Maria, quando entendeu essa maravilha na sua vida, se prostrou em terra, agradecendo e louvando ao Senhor. E Maria, então, como havia sido dito lá no Velho Testamento, como os profetas haviam anunciado, ficou grávida de Jesus. E ela ainda não havia se casado com José, mas o anjo também falou com José e ele cuidou dela até que Jesus nascesse. Sabe, crianças, eu fico pensando aqui com os meus botões. Jesus, ele foi prometido como nosso Salvador lá no livro de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia. Mas ele poderia ter vindo de várias formas. Ele poderia ter vindo como um forte guerreiro, muito poderoso. Ele poderia até ter vindo de outra maneira, sem ser um ser humano. Ele é Deus e ele poderia ter feito de qualquer maneira. Ou talvez até ter vindo como um adulto e já morrer na cruz e ficar tudo resolvido. Mas quis Deus, em sua soberana vontade, que ele viesse como uma criança, como um bebezinho. E ele veio de forma muito simples. Nasceu numa manjedoura, lá na estrebaria, em volta de animais. Ele veio como sendo o Senhor de todas as coisas, mas de uma maneira muito simples e inesperada. Ele poderia ter vindo numa carruagem de ouro ou ter nascido num palácio majestoso, mas quis Deus que ele nascesse em um lugar simples e inusitado, onde ninguém imaginaria que o Rei dos Reis nasceria. Mas foi assim que Deus enviou o seu Filho Jesus, como um bebê, como uma criança. E ele então vivenciou toda a infância como homem, né? E essa verdade é uma verdade que nos impacta de uma maneira muito especial. Saber que Deus escolheu que Jesus viesse, que Deus planejou que Jesus viesse como um bebê, como uma criança. E mais tarde, quando Jesus se tornou um homem, por algumas vezes ele falou sobre isso, que se nós não nos tornássemos como uma criança, nós não entraríamos no reino de Deus.
Eu imagino e fico pensando o quanto isso tem um significado maravilhoso para nós. O quanto a criança é especial e importante. O quanto a criança tem um papel importante na sociedade, né? E o quanto Deus valorizou isso, mandando o seu único e verdadeiro filho, o nosso Salvador, como um bebê, como uma criança, e passasse por todo o processo que uma criança geralmente passa. Jesus foi uma criança impactante, uma criança que trouxe esperança, que trouxe amor, que trouxe a possibilidade de reconciliar-nos novamente com Deus. Jesus foi uma criança pelo qual fez toda a diferença no passado, faz toda a diferença hoje e fará toda a diferença para todo sempre, porque Ele é o nosso Salvador. Jesus é, na verdade, o grande presente. O bebê Jesus foi um grande presente de Deus para as nossas vidas. E quando aquele bebê nasceu ali naquela estrebaria, Deus estava nos dando uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem que a promessa dele foi cumprida. O Salvador estava entre nós. E mais do que isso, Deus também estava nos dando uma mensagem, e nos dá essa mensagem, uma mensagem do seu amor para conosco. Quando nós olhamos para aquele bebezinho lá na estrebaria, nós vemos naquela criança o retrato, a expressão máxima do amor de Deus por nós. Então, quando pensamos no bebê Jesus, nós pensamos nessas verdades incríveis. A verdade de que a promessa de Deus foi cumprida e o Salvador veio habitar entre nós. E a verdade do amor de Deus sobre nós. E eu gostaria, criança, que você pensasse nisso agora. Aquele bebê, Jesus, ele veio por você. Ele veio porque Deus ama você. Porque você é uma criança especial para Ele. Então, quando você ouve essa história, quando você medita sobre essa história, quando você pensa nessa história, eu gostaria que você pensasse no quanto você é amado e no quanto Deus é poderoso e maravilhoso, enviando um Salvador para que nós pudéssemos novamente estarmos pertinhos dele. Que o bebê Jesus traga luz à sua mente para que você se lembre do grande e poderoso amor de Deus pela sua vida. E que você se lembre que esse bebê nasceu naquele lugar, naquele dia, daquela maneira, por amor a você, para te salvar, para perdoar os seus pecados e trazer você de volta para junto do Pai, para junto de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que essa verdade toque fundo no seu coraçãozinho e que você seja completamente amado e transformado por essa verdade e por esse bebê que se tornou um homem e morreu na cruz por você. Vamos orar? Vamos? Querido Deus, amado Pai, que em nome de Jesus, desse Jesus maravilhoso, poderoso, que encarnou-se em forma de homem e veio como um bebezinho lá naquela manjedoura. Que esse Jesus fale profundamente ao coração dessas crianças que estão me ouvindo agora. E que elas possam entender que elas são especiais para Deus. Por isso Jesus nasceu. Por isso Jesus morreu. Que Deus abençoe a vida dessas crianças e que elas possam alcançar, através de Jesus, o reino dos céus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe a sua vida e que o bebê Jesus faça parte da sua história e da transformação que ele pode trazer para você. Um grande beijo da tia Estela. Tchau!